Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Eu começo com a pergunta: Jeová, o Deus de Israel, ele odeia o divórcio, sim ou não? Ele abomina o divórcio ou aprova o divórcio? O que é que você acha? Preste atenção à pergunta, vamos já aqui para a Bíblia dar a resposta. Então eu começo perguntando, peço que você preste atenção à pergunta, o que as religiões por aí ensinam e o que as escrituras realmente nos dão noção, a base. A pergunta é: o Deus de Israel, que as religiões têm como Deus verdadeiro, ele abomina o divórcio ou aprova o divórcio? Então vamos começar. Fique até o final desse vídeo que você vai ver e ouvir coisas que talvez você nunca viu, nem ouviu ou passou desapercebido. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com Malaquias capítulo 2. É o versículo chave, né, da pergunta. Eu vou ler esse versículo aqui, 2,16, Malaquias capítulo 2, 16. Aí eu vou ler esse versículo e vamos aqui começar a raciocinar e comparar com outras passagens bíblicas para chegar a uma conclusão. Vamos lá. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Escute com atenção. Aqui é Jeová falando através do profeta. Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio, diz Jeová, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz Jeová, o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Então, esse é o versículo, essa é a passagem. Escute atenção, pessoal. Eu peço a sua máxima atenção. Isso aqui é muito sério. Então perceba que em Malaquias 2,16, Jeová fala que odeia o divórcio. E já no segundo trecho do versículo, ele diz que odeia o homem violento. Eu sei que esse não é assunto não, mas isso aqui é uma grande mentira, porque quando você vê as obras de Davi, um dos homens mais violentos, se não o mais violento que passou nessa terra, um dos maiores assassinos, e Jeová era com ele, né? Era o homem segundo o coração de Jeová. Então que já é uma grande mentira, né? Dizer que odeia o homem violento. Mas o assunto aqui não é isso. Vamos voltar aqui para o primeiro trecho. Jeová disse que odeia o divórcio. Então vamos lá. Primeiro, isso é uma grande mentira. Eu vou aqui em outra passagem dos escritos judaicos, que você conhece como Antigo Testamento. Vou ler para ver como esse próprio Deus, através de seu servo Moisés, ensina o divórcio. Depois vou comparar tudo isso com as palavras do Senhor Jesus no livro de Marcos. Então vamos lá. Perceba que eu li Malaquias 2,16. Jeová dizendo que eu dei o divórcio. Será que é verdade? Quem foi que criou o divórcio? Deuteronômio 24. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Escute com atenção. Preste atenção, pessoal. Deuteronômio capítulo 24. Anote aí, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo. Se não der, então escute com atenção. Compartilhe, medite. Vamos lá. Deuteronômio 24, versículo 1. Preste atenção, pessoal. Se um homem casar-se com uma mulher, perceba que está falando de casamento, e depois não a quiser mais por encontrar nela algum defeito que ele reprove, preste atenção, pessoal, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Olha só, gente. Deuteronômio 24, 1. Se o homem casar com a mulher, tirar a moça lá de família, jovem de família, casar com ela, e na hora da relação sexual não se agradar, ou ver que aparentemente ela tem algum defeito, deu divórcio e manda embora. Deuteronômio 24, versículo 1. Contradiz ou não Malaquias 2,16? Ué, em uma parte, esse Deus diz que eu dei o divórcio. Em outra parte, ele manda que a pessoa, porque encontrou na mulher algum defeito,
mandar a mulher embora, dar o divórcio. Era para ser o contrário. Era para ser o contrário. Se ele realmente odiasse o divórcio, o que é que ele dizia aqui? Olha, se um homem casar com uma mulher, tirar a moça de família da casa de seus pais, encontrando nela algum defeito, não divorcie, é tua esposa, não abandone. Era para ser assim. Sim ou não? Você concorda comigo ou não? Já que em Malaquias 2:16 ele deu o divórcio, então aqui em Deuteronômio 24, não era para ele aprovar o homem da certidão de divórcio e ir embora e mandar a mulher embora, mas sim ao contrário. Se o homem casar com uma mulher e encontrando nela algum defeito na hora da relação sexual, não mande embora, porque a sua esposa ame ela e aceite ela conforme ela é. Era para ser assim, sim ou não? Então, gente, é uma grande contradição, é uma grande mentira desse ser. Ele não odeia o divórcio, coisa nenhuma, porque foi ele quem criou o divórcio. Deuteronômio 24:1. Olha só o tamanho da contradição. Então, esse negócio de dizer que o Deus de Israel, Jeová, odeia o divórcio, mentira. Ele foi quem criou o divórcio. Deuteronômio 24, versículo 1. Ensina um homem a mandar a mulher embora, dar o divórcio embora, se encontra algum defeito aparentemente nela. Compreende, gente? Então, já cai por terra essa mentira, dizer que Jeová deu o divórcio. Então vamos ver realmente quem é o Deus. Olha só, quem é o Deus que reprova o divórcio. Aqui para concluir, o Senhor Jesus fala quem é o Deus que é contra o divórcio, mas é a favor da família, do casamento, que diz aquele ditado, né? Até que a morte separa, etc. Marcos capítulo 10, aqui para a gente concluir o vídeo. Mais uma mentira descarada desse Deus de Israel. Que é aquilo que o mestre falou, é o pai da mentira. E quando mente, está falando da sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. E engana a humanidade. Marcos capítulo 10, pessoal. Escute com atenção, eu vou ler do versículo 1 ao 9. Eu vou ler, explanar e a gente vai concluir o vídeo. Marcos 10, versículo 1. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele, e segundo o seu costume, ele a ensinava. 2. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Preste atenção na pergunta dos fariseus, pessoal. Versículo 3. O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. 4. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Presta atenção que aqui no versículo 4, os fariseus estão citando Deuteronômio 24, que eu acabei de ler. Está conseguindo compreender até aqui? Então, nesse versículo 4, os fariseus, os judeus, eles citam Deuteronômio 24, versículo 1, que Moisés permitiu que o homem desse o divórcio e mandasse embora. Versículo 5. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ao 7. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Olha o 9, pessoal. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Quem é esse homem aqui? Você já parou para refletir? Marcos 10, versículo 9. O que Deus uniu, não separe o homem. Quem é esse homem aqui, gente? É Moisés. É Moisés. Perceba que Cristo Jesus aqui é contra o divórcio. Ele prega contra o divórcio. O Deus verdadeiro e Pai, o Deus verdadeiro e Pai que o Senhor Jesus nos revelou, ele é contra o divórcio. Ele é a favor da família, do casamento para sempre. Ou até que a morte separe, digamos assim. Então, Moisés, em Deuteronômio 24, versículo 1, ele apoia o divórcio. Ele ensina o povo, se o homem a se vê algum defeito na esposa, manda embora. Deuteronômio 24, versículo 1. Aí o mestre aqui explica que não era assim. Deus fez homem e mulher e cada qual deixa ali seu pai, sua mãe, se unem, são sua carne e vão viver para sempre. Então, quem é esse homem aqui? Olha o versículo 4, pessoal. Presta atenção no versículo 4, ó. Marcos 10, versículo 4, olha só.
Os fariseus, que eram os mestres da lei, né, os doutores da Torá, os judeus, dizendo o seguinte, ó: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse a mulher embora. Perceba que no versículo 4, os fariseus estão dizendo que Moisés que permitiu que o homem se divorciasse de sua esposa, desse o divórcio e fosse embora a mulher. Aí no versículo 9 o mestre diz: O que Deus uniu, não separe o homem. Esse homem é Moisés. Está conseguindo compreender agora? E para concluir, o que Moisés fazia, o que Moisés ensinava, o que Moisés escrevia era mando do seu Deus. Quando Moisés permitiu em Deuteronômio 24, versículo 1, o homem da certidão de vossa mulher, na verdade era o próprio Deus, Jeová ali, que estava induzindo ele a fazer aquilo, a escrever aquilo. Porque o que Moisés escrevia era da parte do seu Deus, Jeová. Entende? Então Cristo Jesus refuta tudo isso. O que o Pai verdadeiro, o que o Deus verdadeiro uniu, não separe o homem. Esse homem é o próprio Moisés, o servo de Jeová, o Deus de Israel. Então, é uma grande mentira dizer que esse Deus de Israel, Jeová, odeia o divórcio. Está lá em Malaquias 2,16. Mentira. Porque esse mesmo ser, através de Moisés, em Deuteronômio 24, versículo 1, ensina o homem a divorciar da mulher só porque encontrou um defeito nela. Isso é coisa, gente. Você tira a moça de família da casa dos pais, se casa com ela, aí na hora da relação encontra algum defeito nela, manda a mulher embora, fazendo assim a adúltera. Isso tudo é coisa do diabo, do pai da mentira. Então, o Deus verdadeiro, que reprova o divórcio, que é a favor do casamento para sempre da família, é o Pai do Senhor Jesus. E concluindo, quando o Senhor Jesus fala o que Deus uniu não separe o homem, esse homem é Moisés, pessoal. É só você ler 24:1 de Deuteronômio, que Moisés ele apoia o divórcio e manda o homem divorciar e manda a mulher embora. Espero que você tenha compreendido, tenha meditado. Estamos aqui para aprender, pessoal, para meditar, para refletir, para analisar as escrituras. Você não tem que só ler, você tem que analisar. Aí sim você está perto de chegar à compreensão da verdade do Deus verdadeiro. Quantas e quantas religiões aí no mundo estão até enganados, não é porque estão ali por maldade, não, gente. Não. Esses padres, pastores evangélicos, por aí vai, religiões BCOD, adventista, tal, são até pessoas que pensam que estão adorando Deus verdadeiro. Compreende? Agora por quê? Porque não, infelizmente não tem iluminação do Pai verdadeiro, ou não medita, não raciocina. Quando escuta uma mensagem como essa, vem querer nos refutar, ao invés de meditar, analisar, ser humilde, que o mestre disse bem claro, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Se o mestre nos induz a conhecer a verdade, é porque nessa terra existe um grande engano, e você só vai descobrir que engano é esse, que toda a humanidade está ali sendo enganada, é quando você começa a refletir, a meditar, a descobrir a verdade. Compreende? Então é isso aí, pessoal. Esse Jeová, ele não odeia o divórcio, ele é a favor do divórcio. Moisés permitiu o divórcio, mandou o homem se divorciar. E o mestre Jesus diz em Marcos 10, versículo 9, o que o Pai uniu, não separe o homem. Esse homem é o próprio Moisés. Combinado assim? Entendido? Igreja do Pai verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco, venha se unir a nós. Seja um representante da Igreja do Pai verdadeiro na sua cidade. Entre em contato conosco pelo WhatsApp.